Olá, muito bem-vindo mais uma vez aí ao canal da Singe, Segunda Igreja Nova Jerusalém. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal aí para ajudarmos a difundir a palavra do Senhor e já deixa aí o seu like para pensar. Por que orar quando podemos nos preocupar? Provavelmente nunca estaremos aí completamente livres das circunstâncias preocupantes, mas certamente podemos aprender a lidar com elas e a vencer esta ansiedade pela oração. Orar a Deus não pode ser o nosso último recurso, ele deveria ser o nosso primeiro recurso. Porém, frequentemente buscamos ajuda em outras coisas para amenizar esta aflição interna na nossa alma, esta angústia que muitas vezes nos aflige pelas preocupações do dia a dia. E às vezes esta válvula, né, essa coisa que a gente faz no sentido de tentar amenizar esta aflição que a gente sente, é uma coisa boa, né? Como, por exemplo, você não teria vergonha de dizer que a sua válvula de escape é assistir um filme, uma série, ou as pessoas que gostam de treinar para aliviar o estresse, correr, né? Porém, às vezes esta válvula de escape acaba se tornando um vício que te domina e você fica preso e não consegue sair. Porém, então, quando esta válvula de escape já é um vício e faz mal para a saúde, talvez seja a hora de repensar isso para abandonar estas práticas pecaminosas. Abre o olho e tome cuidado, pois se você se sentiria assim constrangido de contar a alguém que esta sua válvula de escape, que esta sua atitude que te faz esquecer os problemas, se você tem aí, poderia ter vergonha disso, talvez seja realmente a hora de abandonar isto daí. Então, e você pode dizer isto para o Senhor, porque sem constrangimento nenhum, porque Ele sempre está de braços abertos e de ouvidos atentos para ouvir as suas petições. Lembre-se, Deus é Pai e não importa o que você faça, Ele continua de braços abertos para te receber, para te ouvir. E se você quiser aí dar uma pausa no vídeo para ler o Salmo 51, faça isso para você ver o coração de Davi diante destas coisas. Bom, continuando, para memorizar, e esse seria interessante, leia Filipenses 4, do 6 ao 7, que eu vou ler aqui. Não estejais inquietos, ansiosos por causa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Este é mais ou menos um texto que a gente leu semana passada, só que agora está em Filipenses. Paulo dizendo praticamente as mesmas coisas e a gente vai conversar sobre esta ação de graça. Porque Paulo fala para não ficarmos ansiosos com coisa alguma. Mas como não ficar? É fácil falar nesse sentido, né? E qual seria então o segredo para não ficarmos ansiosos com coisa alguma? O segredo está em constantemente colocar diante de Deus todas as nossas petições, sejam angústias, frustrações, pedidos por menores que sejam, pois nenhum pedido é pequeno demais ou grande demais para ser levado diante de Deus. Porque Deus é detalhista, Deus tem até mesmo os cabelos da nossa cabeça contados, como diz assim lá em Mateus 10:30. E isso mostra como Deus é detalhista em todas as coisas. O outro ponto aí deste versículo que lemos, que Paulo nos exorta, é para aprendermos a apresentar a Deus os nossos pedidos com ações de graça. Veja que a condição para que tenhamos paz em nossos corações é que Deus conheça as nossas petições. E isso é feito pela oração com ação de graça. E orar é ter uma conversa com Deus. E a gente já falou sobre isso nos nossos últimos encontros aqui. Mas o que é a ação de graça? A palavra graça neste texto é empregada no sentido de agradecimento, mas não é um simples aí agradecer. Este agradecimento ele é qualificado por um agir, é um agradecimento que pede uma ação por parte de quem está apresentando a petição diante de Deus. E a nossa verdadeira ação de graça deveria fluir continuamente dos nossos corações para fora. Não deveria ser algo que é feito para ganhar um favor ou quando nos sentimos vitoriosos ou quando recebemos uma bênção.
Nosso coração tinha que estar cheio de gratidão e louvor a Deus por quem Ele é, e não apenas pelo que Ele fez ou pode fazer por você ou porque coisas que Ele já te deu. Nas palavras de Jesus aí em Mateus 6,25 diz assim: não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou ao que beber, nem com os próprios corpos, quanto ao que haveis de vestir. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E se Deus sabe que você precisa dessas coisas, por que você está se preocupando? Qual é então a nossa ação de agradecimento? A nossa ação de agradecimento é entender que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele faz o que quer, quando quer e como quer. Logo, não faz diferença se você fica aí ansioso ou preocupado, porque para Deus aí não há problema que não possa ser resolvido. Basta que você espere, apresente a sua petição diante do Senhor, creia que Ele está te ouvindo. Então você pode ter paz, porque Ele está no controle de todas as coisas. E essa ação de agradecimento tem que partir de nós, sabedores que Deus conhece essas nossas petições, sabedores que Deus está nos ouvindo. Mas o que geralmente acontece é que não apresentamos diante de Deus petições com ações de graça. Apresentamos diante de Deus ou são reclamações. Então você veja, muitos reclamam porque tem que acordar cedo numa segunda-feira para trabalhar, quando você deveria agradecer porque você acordou e porque você tem o emprego para ir trabalhar, porque você tem o sustento, por mais que você ache que ganhe pouco, é este pouco que põe o alimento em sua mesa. Você tem que ter o coração agradecido por estas coisas. Veja, Paulo nos orienta também a pedir a ajuda aí do Espírito Santo, porque ele vai te ensinar então a ser próspero com o pouco que você diz receber. Certa vez Jesus disse assim em uma parábola: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. Onde você está? Você tem sido agradecido pelo pouco que recebe e pedido ajuda no Espírito Santo para que Ele te ajude a prosperar, fazer com que o pouco que você tem seja suficiente? Veja, sonde o seu coração, que muitas vezes ao invés de sermos agradecidos, apresentarmos a Deus ações de graça, apresentamos a Deus são reclamações de todas as coisas que a gente já tem recebido, né? E eu quero que você ponha em prática uma coisa muito interessante, que é criar um memorial das coisas que Deus já fez por você, porque isso fortalece a nossa fé e vai nos trazer paz, porque quando a gente se lembra das coisas que Deus já fez, de vitórias que já alcançamos, isso nos traz paz e segurança para as próximas coisas, para as próximas petições, para os próximos desafios. Você se lembra, puxa, Deus já fez isso e aquilo comigo, Deus respondeu aquela minha oração assim e assim. E agora Deus também vai poder fazer e responder a minha oração neste outro ponto, neste outro quesito. Então lembre-se, construa, faça este memorial, construa, ponha num caderninho coisas, petições com data e depois a data quando Deus respondeu a sua oração. Isso vai te trazer paz, vai te trazer a alegria e a certeza de que Deus ouve as nossas orações. Era isso que eu queria trazer, era essa nossa reflexão para esta quarta-feira. Fique com Deus e até a próxima.